Bom dia, bom dia, ou boa tarde, né? Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, ou boa noite. Meu nome é Vera Lúcia, eu sou a atual professora de Geografia de vocês e possivelmente eu vou ficar até dezembro, então eu acho que para vocês não haverá troca mais de professor de Geografia, ok? Esse vídeo aqui, ele é referente à atividade que eu vou postar hoje, 22. Então, hoje tem postagem desse vídeo e de uma atividade também de revisão do material que vocês têm sobre paisagens, tá bom? Essas são 10 questões e é o seguinte, digamos que a número 1 seja a letra A. Aí você vai escrever lá, atividade 3 do MPC1, né? Tá aí, ó, MPC1, para responder no seu caderno, com o seu nome, bonitinho, que você tem que enviar. Lembrando que tem muitos alunos que não estão postando atividade, tá? E tem que postar. Vocês vão escrever assim, atividade 1. Aí, digamos que seja letra A. Você não vai escrever lá atividade 1, letra A. Você vai escrever atividade 1, letra A e a frase que está na letra A. Ah, e se for a letra C? Então, você vai escrever a letra C e a frase que está na letra C. Beleza? Então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa aqui para ver. Então, paisagens é um conteúdo de revisão agora. Foi o primeiro conteúdo que vocês tiveram, né? O primeiro que vocês receberam está na apostila. E vocês vão também receber uma segunda apostila daqui uns dias, tá? Referente ao material do MPC2 e MPC3. Porém, esse agora vai ser desse aí que vocês já fizeram tarefas, tá bom? Então, que as paisagens pelo mundo, diversidade nas paisagens do mundo. O que que acontece? Paisagem é tudo aquilo que as minhas vistas conseguem enxergar, de acordo com Milton Santos, né? Tudo aquilo que eu consigo ver. O que a minha vista abarca quando você olha para algum lugar assim, tudo é paisagem. Aí eu tenho a paisagem natural, que são os tipos de paisagem que eu tenho, a paisagem natural, que eu digo que é aquela que foi criada por Deus, né? Ou criada pelo cosmos, como vocês preferirem. E tem a paisagem cultural, que é também chamada de humanizada. Essa paisagem, ela é aquela que o ser humano constrói. Uma plantação é o ser humano que constrói, uma chácara, pontes, cidades, casas, viadutos, plantação de árvores em parques, por exemplo, o Parque Piranga, apesar daquela água que tem lá, daquelas árvores, tudo ali foi construído. Então, é uma paisagem cultural também chamada de humanizada, tá bom? O que é paisagem? É um importante conceito da geografia. Então, nós vamos começar por ele, né? Mas você já pensou o que é paisagem? Quando você está com alguém conversando, vai passear e você observa alguma coisa ou observa que mudou demais, né? Digamos que na sua rua aí tivesse, sei lá, completa de casas, tanto de um lado quanto do outro. Mas de repente, várias pessoas, ou metade da rua vendeu as casas, e as pessoas que compraram, ou o grupo que comprou, derrubou as casas e foi construir um prédio. E você fala, ixi, a paisagem aqui na rua mudou demais. Aqui era tudo casa. Aí veio essas pessoas aqui, ó, construiu esses prédios aí, esses residenciais, aí ficou assim, prédio com casa. Então, isso também é paisagem, tá bom? Olha aí, aqui a gente vai ter uma sequência de paisagens, né? Aqui você está vendo um vale com montanhas ao fundo, né? Com certeza essa paisagem não é do Brasil, porque no Brasil a única formação de, de geológica que nós não temos é montanha. Nós temos planalto, planícies, morros, serras, chapadas, mas nós não temos montanhas. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, tá? Então, essa paisagem com certeza não é aqui no Brasil. Bem exuberante, bem verde, né? Com uma quantidade interessante de água. Vamos para a próxima. Olha só essa paisagem, bem diferente da primeira. Essa aqui tem pouquíssimas coisas verdes que dá para ver aqui no escuro aqui, né? E essa paisagem aqui, ela é quase que 100% cultural ou humanizada, ou seja, tudo construído, diferente daquela outra que era toda natural, né? Então, aqui nós temos um exemplo bem claro de paisagem humanizada.
Nossa, que sono. Credo. Vamos lá. Olha essa outra. Essa aqui a gente não vê construção de nada. Porém, essa aqui é uma paisagem de como fica o solo, que isso aqui é um lugar onde fica a água. Se você observar aqui a imagem, ó, lá em cima aqui, ó, aqui em cima, tá vendo, ó? Tem o limite aqui, né? Ou seja, a água ia até aqui, porque é um lugar mais claro, né? A água ia até aqui e ela foi secando, secando e ficando só aqui nesse meio. Então, nós temos aqui, nossa, mas então essa aqui é humanizada ou não? Bom, com certeza, aqui não é um leito de um rio. Com certeza que deve ser um açude, que são aquelas áreas em que o povo abre para escorrer água e juntar água até o resto do ano, para durar mais água para essas áreas mais secas, tá bom? Olha a outra aqui, totalmente destruída por fogo. Tá vendo? Tá assim, muita árvore queimada, cinzas, bastante cinzas, pouquíssimas folhas onde teve que, né, onde passou o fogo. E isso aqui com certeza foi ação do ser humano. Então é importante a gente saber onde o ser humano coloca a mão para modificar e onde não coloca, tá? Vamos para a próxima. Olha essa. Aqui nós temos uma modificação bem interessante, né? A construção de casas, lixo jogado. E essa paisagem aqui, ela não é natural. Ela é o quê? Humanizada ou cultural, né? Veja bem, aí, galinhas, casas assim bem populares mesmo, né? Então, o que é paisagem? Milton Santos foi quem falou isso aqui. Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista alcança. Não é apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, atores e sons. Pois bem, a paisagem, Milton Santos foi um dos geógrafos brasileiros mais conhecidos que existiu. Infelizmente, há alguns anos atrás ele morreu. É tudo aquilo que nós vemos, as cores, né? Como essas slides que eu passei para vocês, os movimentos. O que é movimento? Carro passando, animal passando, gente passando. Atores. Quem são os atores? As pessoas, os animais, os passarinhos, os cheiros, os sons, né? Por exemplo, a gente passa na porta do colégio, quando é época normal de aula, o muro tá bem alto, o portão fechado. Quem passa de ônibus ou quem passa a pé, escuta o barulho de quem está lá dentro, mas não vê. Escuta o barulho, mas não vê. Então você sabe que tem pessoas lá dentro. Você sente o cheiro do tempero das tias do lanche, das meninas do lanche, né? Você sabe que elas estão cozinhando. Como que você sabe? Você está sentindo o cheiro do tempero quando elas estão refogando alguma coisa. Então, você não está vendo as mulheres, você não está vendo quem está trabalhando, você não está vendo o que está acontecendo lá dentro, mas você sabe que estão fazendo comida pelo cheiro do tempero, ok? Vamos para o próximo. Os elementos da paisagem. Então, elementos da paisagem. A paisagem pode ser formada por diferentes elementos. Alguns deles foram criados ou transformados pelo homem. Outros existem na natureza, independente da ação humana. Então, veja bem, a paisagem ela pode ser transformada. Por que ela pode ser transformada, professora? Porque o homem ele vê necessidade de transformação. Por exemplo, aí na Vila Formosa, onde é o nosso colégio, antes, bem antigamente, tinha-se aqueles morros com pastos, né? Com vegetação de pasto, porque eram pouquíssimas pessoas que moravam para o lado de cá. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas foram chegando para lá e foram tendo filhos, e o que aconteceu? Aí fizeram uma creche, aí fizeram, na verdade fizeram o Padre Fernando, porque o Padre Fernando, que é o nosso colégio, ele bem no início tinha-se aula para as criancinhas também. Aí depois criou a creche, depois criou o Lions Anhanguera, que vai dividindo os meninos por faixa etária, né? Por exemplo, a creche pega os menorzinhos, bem pequenininho. Aí o Lions Anhanguera pega o ensino fundamental, a primeira fase, né?
que é do 1º ao 5º ano. E aí ficou agora para o Padre Fernando do 6º até o ensino médio. Mas o que que acontece? Foi se transformando porque houve a necessidade. Aqui em Anápolis nós temos muitos jovens também. Então, o que que acontece? Se tem muitos jovens, eu vou fazer o quê? Muitos asilos onde coloca idosos? Não. Eu vou fazer muitas universidades, faculdades, né? E aí construiu-se em Anápolis muitas faculdades. Inclusive, nós temos um bairro lá em cima, perto da Univangélica, que é uma faculdade daqui, a cidade universitária, porque lá quase que 100% das pessoas que moram nela são universitários. Universitários é o nome dos estudantes que estudam nas universidades, né? Ou faculdades, tá bom? E existem locais nas paisagens em que o ser humano não tocou, não toca. Por exemplo, o Pico das Montanhas, a parte mais alta do mundo, que são o topo das montanhas lá. O ser humano não toca nisso. Mas tem as pessoas que vão, aquelas pessoas que esquiam, professora, na neve, e elas vão lá em cima para depois descer. Inclusive tem umas que morrem porque acontece avalanche, que é aquele monte de gelo que desloca e vem acabando com tudo que vem para baixo. Não. Eles não foram lá para mexer, eles foram lá para ver, visitar, descer, né? Quando eu falo que o ser humano mexe na paisagem, eu quero dizer que ele vai construir, ele vai modificar aquilo ali. E o pico das montanhas, o ser humano não constrói, tá? Nem o fundo dos oceanos, o ser humano não constrói. Professora, mas está poluindo, está cheio de plástico o oceano, cheio de garrafa, cheio disso, cheio daquilo. Ok, mas não faz construção, tá? Quando a gente fala e florestas muito fechadas também, o ser humano não constrói, tá? São florestas densas, fechadas, então não constrói, tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo. Elementos naturais da paisagem. Os elementos naturais da paisagem são aqueles que existem na natureza, independentemente da ação do homem. Então, elementos naturais, rios, as rochas, a vegetação, né? Então, independente tem esses elementos. Paisagens onde predominam os elementos naturais são paisagens naturais, onde o ser humano não coloca a mão e transforma tudo, tá? Quando eu falo que o ser humano transforma, tem uma palavra que alguns autores eles trazem como ação antrópica. Então, se você vê esse nome, ação antrópica, significa que é a ação do ser humano sobre o meio em que se vive, tá? O meio ambiente. Elementos culturais. Os elementos culturais da paisagem são aqueles que foram criados ou transformados pelo homem, ou seja, sofreram ação humana, ou, que eu acabei de falar para vocês, ação antrópica, tá? Tudo que o ser humano constrói, tudo, Parque Piranga, pontes, trilhas de bicicleta, né, para quem faz downhill, trilha para quem faz trilha de moto. Professora, mas já tinha estrada? Sim, mas já tinha algumas estradas, e quem abriu as estradas foi exatamente o ser humano, porque a vegetação ela estava intacta, até o ser humano começar a lotear os pedaços verdes e fazer chácaras, fazendas, né? Cidadelas, vilas, e para chegar a esses lugares precisa abrir um local para que se passe todo tipo de veículo. E esses locais são as estradas, né? Então, a estrada também é um elemento cultural. As paisagens onde predominam os elementos culturais são paisagens culturais ou geográficas, tá bom? Paisagens naturais. Os principais e mais visíveis elementos naturais de uma paisagem são a vegetação, que consiste nas formações vegetais que ocupam a paisagem, beleza, e o relevo, ou seja, são as diversas formas de superfícies, rochas, solos e assim por diante. A hidrografia, que eu falei para vocês, né, de rios, formada por rios, lagos, mares, oceanos ou qualquer corpo d'água, faz parte da hidrografia. Lembre-se, todos os elementos estão interligados e exercem forte influência uns sobre os outros. Eu não consigo estudar, eu não posso, não é que eu não consigo, eu não posso estudar o relevo e a vegetação sem eu levar em conta a hidrografia. Eu não posso estudar hidrografia sem levar em conta relevo e vegetação, porque um depende do outro.
Se eu tenho uma vegetação muito densa, muito grande, a mata é fechada, a floresta é grande, são muitas espécies, eu vou ter uma hidrografia rica, um lugar de muita água. Se eu vou ter um lugar onde tem praticamente nada de vegetação, o solo é extremamente seco, então com certeza a hidrografia desse lugar ela não será rica em água, ela vai ser pobre em água, tá bom? Então vamos continuar. Influência do clima e do relevo. Climas são fortemente influenciados pelo relevo, pois o clima pode ser afetado pela altitude, que é a altura dos lugares, né? E por barreiras físicas oferecidas pelo relevo. Quais são barreiras físicas? Uma serra, por exemplo. Se tiver uma serra assim numa altura interessante e vier uma nuvem cheia de água porque vai chover, a gente fala, nossa, o céu tá preto. Na verdade, o céu não tá preto, ele tá azul escuro, bem escuro, porque é muita água acumulada. E aí a nuvem fica pesada e ela fica até mais baixa. Aí o que que acontece? A serra tá aqui, a nuvem vem e tem o quê? Aquela barreira natural, que é a serra. Então ela chove ali no pé daquela serra, que a gente costuma falar o pé de serra, né? Mas na verdade é o sopé da serra. E depois, quando a nuvem ficar leve, o vento consegue levantar ela atravessa aquele morro e do outro lado ela vai chegar à nuvem, só que nuvem seca, sem água nenhuma. O relevo também pode ser fortemente influenciado pelo clima, como as regiões muito chuvosas, onde o relevo é desgastado por ação do clima, como a chuva, o frio, os ventos, etc. Nós temos lugares em que há umas enxurradas muito fortes, então esses lugares, às vezes o relevo é bem lavado pela chuva, a terra agricultável, a terra boa para plantio, ela é levada naquela enxurrada, né? Onde a gente vê, por exemplo, rios ou enxurradas com a água muito vermelha, significa que tem muita terra naquilo ali, tá? Inclusive em rios também, quando há enchentes, inclusive essa época do ano agora é muito perigoso. Enchentes, tromba d'água, né? Ai, mas eu não quero aglomeração, não, mas eu vou para a chácara de um amigo, do meu avô, do meu tio, e lá tem um corguinho que a gente toma banho. Cuidado, porque às vezes onde você está, tá em sol. Mas lá onde esse corguinho nasce, lá onde esse riozinho, né? Ele brota água, está chovendo. E aí aumenta o volume e quando vem de uma vez, vem levando tudo e matando tudo, tá? Cuidado. Olha essa vegetação aqui na África. Que coisa mais linda. Esse monte aqui é o Kilimanjaro. Kilimanjaro é uma montanha na África. A África, né, ela tem montanhas. O Brasil não, mas a África tem. E aqui é o Kilimanjaro. Essa montanha, ela é rica em diamantes, o solo dela, né? O relevo dela aqui, o solo é rico em montanhas, mas é para a gente prestar atenção na paisagem, né? Olha que coisa linda, nada de paisagem cultural ou geográfica. Essa aqui é essencialmente natural, né? Olha essa outra também. Aqui são mares de morros. O que é isso, assessora? Mares de morros? São tantos morros junto que é como se fosse um mar de morro. Por isso que o nome desse relevo aqui é mares de morros. Não estou falando errado, tá? E aqui também nós não temos, pelo menos nessa imagem toda, nenhuma interferência do ser humano aqui, né? Tá tudo ok por enquanto, tudo natural. E a influência vai além. Então, que influência é essa, né? Existem ainda outros fatores que formam as paisagens e podem sofrer influências uns dos outros. O relevo determina a direção e a dimensão dos cursos de água. Exatamente, porque assim, a água ela nasce no lugar mais alto e ela vai descendo. Ela vai fazendo nem que seja um risquinho no solo ali até ela começar a engrossar aquela água ali vai virando um córrego, do córrego vira um rio, do rio fica imenso, né? Então, é só no desenho do pica-pau que a água nasce embaixo e vai correr para cima. Isso não existe. Na vida real, todas as nascentes de água elas têm que ser em pontos mais altos do relevo, tá? Desculpa. A água dos rios erode o terreno. O que é erode? Causa erosão, transformando a paisagem. A vegetação pode preservar a paisagem. Como que a vegetação preserva a paisagem?
ela segura o solo. Onde tem capim, por exemplo, bastante bambu, bastante capim, você chove, aí se você for andar naquele capim ali, você vai ver que está mais molhado, você pisa, até pisa às vezes na água, e depois aquela água começa a infiltrar e ela vai infiltrar mais limpinha, porque tem a vegetação que vai ajudar a tirar as impurezas da água e assim por diante. Agora, no lugar que não tem vegetação, a chuva bate no solo e vai escorrendo e vira aquela enxurrada louca, tá? A vegetação pode preservar a paisagem, pois diminui a ação do intemperismo e da erosão sobre o terreno. A hidrografia e o relevo, ou seja, a água e o solo, né, determinam que tipo de formações vegetais irão se fixar em uma área por adaptação. Em função disso, podemos estudar as paisagens em conjunto, observando as grandes paisagens naturais da Terra. E aí a gente vai ver como que são essas paisagens, né? Grandes paisagens naturais são 5. As áreas tropicais, que é onde nós moramos dentro dos trópicos. Áreas temperadas, que são chamadas de subtropical. Zonas polares, zonas desérticas e altas montanhas. Áreas tropicais, que é onde eu falei para vocês, que é onde nós habitamos, né? Localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, possui baixas latitudes. Recebe uma grande quantidade de radiação solar, ou seja, nós temos sol o ano inteiro. Em função disso, é uma zona quente e muito iluminada durante o ano. Então, não independe, tanto faz se é verão, outono, inverno, primavera, a gente sempre vai ter sol, sempre. Hoje, por exemplo, é um dia de sol, porém hoje está um pouco mais frio, mas é um dia de sol, né? Possui maior biodiversidade e predomina os ambientes úmidos. Por que maior biodiversidade? Olha só, o que as plantas necessitam para viver? Não é luz solar e água? Então, nessa zona tropical, assim, é abençoado por Deus por ter muita água e tem a incidência solar o ano inteiro. Então, nós temos sim ambientes úmidos. Na floresta amazônica, principalmente, nós temos ambientes úmidos. No Pantanal Mato-Grossense, nós temos ambientes úmidos, né? Apresenta 2 estações do ano, que é o inverno seco. Nosso inverno começa mais ou menos no final de maio e vai até o final de julho, mês 7. E o verão chuvoso. Agora nós estamos no verão, por exemplo. Pessoal, mas verão não é sol, não é calor exatamente. O nosso verão começa assim. Oficialmente, a data é 21 de dezembro. Porém, as chuvas que acontecem no verão começam mais ou menos no finalzinho de novembro e vai até agora, dezembro, janeiro, fevereiro, até mais ou menos início de março. Né, na primeira quinzena de março. Aí vai passar março e vai estar chovendo. Sei lá, professora, a senhora falou que em março ia acabar a chuva porque o verão acaba. Então, a data oficial para acabar acontece, porém a gente não manda, né, no meio ambiente, não manda no regime de chuvas, né? Influencia. Se o ser humano, com toda essa modificação que ele está fazendo, ele influencia muito, tá? Brasil, onde apresenta as 2 estações do ano bem definidas. Brasil, Congo e Papua Nova Guiné. Olha aí o mapa das áreas tropicais. Ó, o nosso Brasil aqui, né? Bem bonitinho. Paisagens tropicais, olha aí, ó. Florestas densas, né? Rios caudalosos, praias. Áreas temperadas. Localiza-se na zona temperada entre os trópicos e as regiões polares. Apresenta estações do ano bem definidas. Nas regiões temperadas, as 4 estações do ano. Quando elas acontecem, você sabe exatamente em que estação você está, porque ela é muito bem definida. Biodiversidade menor que nos trópicos, regiões mais desenvolvidas e transformadas pela ação humana, ou seja, apresenta mais paisagens geográficas, também conhecidas como culturais, né? Quais são esses lugares exemplos? Estados Unidos, Europa, Japão, né? Aí as regiões temperadas do planeta ou região subtropical, ó. Temos muito mesmo, né? Inclusive o finalzinho aqui do Brasil, ó, a partir do sul do Brasil, pega-se toda para a região temperada. Só que aqui no Brasil a gente não fala região temperada, a gente fala subtropical, tá bom? Olha aí, ó.
outono, as folhas das árvores mudam de cor, caem, né? Aqui no inverno, quando está bem rosinha. São bem definidas essas aí nas áreas temperadas. Zonas polares ou zonas frias ou geladas são as de maior latitude, no Ártico e no Antártico, ou seja, estão mais afastadas do Equador, ou seja, quanto mais afastado do Equador, mais frias e geladas elas são. Possuem pouca luminosidade durante o ano e apresentam baixas temperaturas, extremamente frios, aí ó, até 90 graus negativos. E os dias apresentam muito pouca duração. Baixa biodiversidade, porém altamente adaptado. Por que baixa biodiversidade? Porque tem poucas plantas, tem animais, não são variados, são poucos animais. Por quê? Porque eu preciso de sol e eu preciso de água. E lá é gelo, 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 gelo. Então tem planta? Tem algumas plantas que são adaptadas, por isso que ele coloca altamente adaptadas, né? E relacionada a poucas plantas, então eu tenho poucos animais. Se eu tivesse muitas plantas, eu teria uma diversidade de animais muito maiores. Olha as zonas polares, ó, o tipo de vegetação. Esse é o musgo, é um capim rasteiro. Regiões desérticas, ou seja, onde tem as areias ou nós temos desertos de gelo também. Então, possui clima seco, no caso aqui ele está falando dos desertos quentes, tá? Biodiversidade altamente adaptada, elevada amplitude térmica, ou seja, de dia está 50 graus de calor e à noite cai a 0 graus, um frio. Então, essa é a amplitude térmica, é a diferença de um período do dia até o outro período do dia. Então, se ela é muito grande, nós dizemos que tem uma amplitude térmica. Rios inexistentes, ou seja, não existem rios, e os que existem, eles são intermitentes, ou seja, corre um pouquinho d'água só um período do ano, o resto do ano ele fica seco. Podem ocupar países inteiros. Chile tem, na Arábia Saudita tem, na Mongólia tem, outros lugares tem. Vou mostrar para vocês um mapa aqui, ó. Aí, o Saara, né? O deserto da Arábia, Namíbia, o Kalahari. Aqui no Brasil nós temos no norte, na América do Norte tem, no australiano, olha o tamanho, né? E aí, imagens de desertos. Olha só que diferente. Altas montanhas. As paisagens das altas montanhas não dependem da latitude, pois o fator altitude as influencia pesadamente. Ou seja, o fator altura aqui de terreno, de relevo, ela é essencial. Climas frios, claro, apresentam desde florestas até rochas nuas e geleiras. Exemplos: os Andes na América do Sul, os Alpes suíços e o Himalaia, lá no meio da Ásia. Olha aí as altas montanhas, montanhas rochosas, os Andes aqui na América do Sul, o Apalache, Pirineus Apalaches, os Alpes suíços, Cárpagos, Atlas, Himalaia, lá no meio do Oriente Médio, né? Olha aí as altas montanhas. E é isso, meus queridos. Muito obrigada, tá? Por essa aula. Valeu!